Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho na área de sistemas de informação. E para isso estão aqui o Daniel Cordeiro, que é bacharel em Ciência da Computação pela USP, mestre em Ciência da Computação pela mesma universidade e doutor em Matemática e Computação pela Universidade de Grenoble, na França. Atualmente é professor no curso de Sistemas de Informação na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EAT, localizado no campus da USP da Zona Leste. E a Patrícia Rufino Oliveira, que é graduada em Ciências de Computação pela Unesp, mestre e doutor em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela USP. É professora e ex-coordenadora do curso de Sistemas de Informação, também na EAT, na USP Leste. Eu agradeço a presença de vocês. É um prazer. Obrigada. Podíamos começar com um caso, uma situação inusitada, até engraçada, se for o caso, a respeito do trabalho ou da área de sistemas de informação. Tá bom. Então, eu pensei em um caso, em contar uma coisa que aconteceu na história da computação, que é interessante, assim. Então é uma curiosidade, talvez, não uma piada, um caso engraçado, mas na década de 50, a gente teve o primeiro computador digital, que chamava ENIAC. E esse computador foi desenvolvido pelo exército americano para a Segunda Guerra Mundial. E quando terminou a guerra, eles começaram a fazer um uso civil do computador. E um dos primeiros usos civis do computador foi a previsão do tempo. Então eles desenvolveram um algoritmo, o primeiro algoritmo, que era capaz de fazer a previsão do tempo para daqui a um dia. Quando eles implementaram isso e começaram a utilizar, fazer essa predição de tempo demorava exatamente um dia. Então eles colocavam em um dia para começar o programa a rodar para fazer a previsão do tempo e eles sabiam o resultado no dia seguinte. Então era só olhar para o lado para a janela e ver o resultado, se estava certo ou não. E agora? Agora eles reimplementaram, em 2008 eles reimplementaram esse mesmo programa em um celular da época, de 2008, ainda antes dos nossos smartphones. O mesmo programa, com o mesmo tamanho de problema, demorava segundos para executar. O celular. E possivelmente para mais dias do que um dia. Um dia a gente conseguia calcular em alguns segundos. Tem algum também? Ou... Olha, eu estava conversando com o Daniel ontem e eu não consegui Tá bom, lembrar. A gente vai descobrir no processo. Com certeza. Então, vamos esclarecer. O que é sistemas de informação na área da computação? Bom, o sistema de informação é uma ferramenta, né, computacional que pode ser colocada em qualquer ambiente organizacional, que pode variar desde um banco até hospitais, como é que eu posso dizer, universidades, e que tem como finalidade organizar o fluxo de informação ali dentro daquela organização, né? Então, atualmente, esse tipo de sistema, ele conta com sistema de gerenciamento de banco de dados, de recuperação de informações, visualização, né, eventualmente algum módulo para simular, né, algum fenômeno de interesse da organização. Você quer completar? E estudar e desenvolver esses programas, né, esses sistemas de informação, virou algo tão complicado que virou uma área da ciência. Então, a Sociedade Brasileira de Computação classifica sistemas de informação como uma área de estudo dentro da área de computação. Então, a gente estuda como desenvolver programas de computador ou sistemas de informação nesse ambiente, dessa forma, pensando computação como uma atividade meio e não como uma atividade fim. Como é que a gente consegue utilizar a computação? Então, essa nossa área estuda como a gente consegue utilizar a computação para resolver problemas dentro de organizações, que podem ser empresas, universidades, etc. Quer dizer, ele está na crista da onda. Temos aí o Big Data. Ele trabalha com esse tipo de coisa? Com certeza. Sim. Atualmente tem o Big Data, o Data Science também, a ciência de dados, né? Que é como você pode processar esses dados em termos de
de apoio, né, à organização no processo de tomada de decisões, né, a business intelligence. Então, está tudo isso aí conectado, né, e eu acho que tem mais coisas ainda por vir, né, no sentido de inovação, de como você pode agilizar, né, os processos dentro do ambiente organizacional e sempre com vistas a diminuir os custos, né, em termos de processamento de informação e de melhoria na organização das informações que circulam ali naquele ambiente. Sim. Então, como você pode... Desculpa, mas não, como você pode ver, a gente está numa área de computação, a gente desenvolve essas metodologias e ferramentas computacionais, mas que está nessa fronteira entre computação e talvez um pouco de administração. A gente lida com essa questão, então, de como fazer análise de Big Data, de como analisar esses grandes volumes de dados, como tirar novos conhecimentos a partir das informações que a gente tem armazenado dentro desses sistemas, mas a gente analisa o outro lado também, que é como que a gente usa essa informação de uma forma interessante para dentro da organização. Como que a gente consegue ajudar a organização a atingir o seu objetivo. Então, pode falar. Eu ia pegar exatamente isso. Eu apresentei vocês dois e vocês dois são oriundos do curso de bacharelado em ciência da computação. Né? Qual é a diferença? Vamos tentar clarear para o nosso aluno, né, nosso espectador, claro, essas minúcias. Então, essa confusão entre os cursos é uma confusão que existe desde a época que eu estava querendo entrar na graduação. Então, ela continua existindo e é totalmente natural. Quer dizer, a área da computação é uma área que evolui muito rapidamente. Então, tem grandes mudanças do o que significa fazer ciência da computação, o que significa fazer engenharia de computação ou ciência da computação. Né? Então, a Sociedade Brasileira da Computação elenca alguns cursos. Eu vou pensar aqui, talvez, no que a gente tem na nossa região da cidade de São Paulo, que são os cursos de ciência da computação, engenharia da computação e sistemas de informação. Então, ciência da computação é o curso que estuda a computação pela computação. Quais são as técnicas que a gente precisa para desenvolver novos programas ou para desenvolver novos algoritmos, né? Então, essas técnicas estão ligadas estão muito ligadas ou fortemente ligadas a aspectos matemáticos. Então, computação a gente diz que é uma vertente de matemática discreta, e aspectos que a gente consegue, computacionais, que a gente pensa, bom, como que a gente usa esses algoritmos, então, de forma eficiente, de forma que a gente consiga usar vários computadores, enfim. Bom, é o algoritmo pelo algoritmo, né? A gente tenta desenvolver e evoluir as coisas dentro da própria computação. Sistemas de informação é computação como atividade meio. Então, é como que a gente consegue utilizar a computação para ajudar essas organizações ou para desenvolver programas que vão resolver problemas de pessoas, eu digo organizações aqui de forma mais ampla, né? Poderia ser um problema de uma pessoa individual. Como é que eu resolvo o problema de um grupo de pessoas que estão interessadas em, sei lá, vender coisas, por exemplo, entre elas, né? Então, como é que a gente faz para desenvolver como é que a gente faz para resolver esses problemas dessas organizações? Bom, para resolver esses problemas dessas organizações, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre elas. Então, no nosso curso de Sistemas de Informação, a gente tem uma base teórica também, a gente dá para os nossos alunos uma base teórica em administração, então a gente dá introdução à administração para eles, tem aulas de introdução à economia, tem aulas de empreendedorismo, que é para tentar dizer ou para tentar elencar assim, bom, quais são as necessidades dessa organização, desse indivíduo, que a gente tem que tentar resolver e o que é o mínimo que a gente poderia tentar desenvolver aqui para resolver esses problemas, etc. Mas a gente tem o lado da computação, quer dizer, a computação é a atividade essencial, né? Quer dizer, uma vez identificadas essas coisas, a gente vai lá programar e escrever um novo programa para fazer isso. Programa. Sim, então, no nosso curso, talvez 80% do curso é computação. É por isso que sistemas de informação está dentro dessa grande área de conhecimento que é a computação, e por isso que o curso é estudado e regido, de certa forma, pela Sociedade Brasileira de Computação. Então, 80%, eu estou chutando aqui, mas sim, uma grande parte do curso é computação. Então, a gente tem o básico daquilo que a gente precisa para fazer. E esses 80% do curso, 80, 90, sei lá, são iguais em engenharia da computação e ciência da computação. Então, tanto ciência da computação, quanto engenharia da computação, quanto sistemas de informação, precisam dessa base teórica para aprender a escrever programas de forma eficiente, de forma correta
e de uma forma que seja em grupo também, porque desenvolvimento de sistemas hoje em dia é uma atividade em grupo, não é uma atividade individual. Agora, o que muda é, em ciência da computação, o aluno vai ter ênfase em algumas disciplinas teóricas que ele precisa para poder fazer com que a computação evolua. Então, por exemplo, uma disciplina que tem em ciência da computação e que a gente vê levemente em sistemas de informação é teoria dos grafos, que é chama teoria dos grafos. Então, é uma área da computação muito importante, mas que é de matemática discreta. Você tem um curso de teoria dos grafos, é você analisar esse objeto matemático que a gente chama de grafo, detectar propriedades, estudar as propriedades e depois provar por meio de teoremas matemáticos novas propriedades em cima desse grafo. No nosso curso, claro que a gente vê isso porque é alguma coisa importante, mas com um pouco menos de ênfase. Com um pouco menos de ênfase na como fazer para provar um teorema usando esse objeto matemático, mas como utilizá-lo para resolver algum problema. Então, são essas as diferenças. E engenharia de computação seria aquela disciplina, aquela área que estuda como é que a gente faz a interface entre software, que é a parte lógica que a gente desenvolve num programa de computação, e o hardware. Né? Bom, então para eu poder controlar hardware, o que eu preciso saber a mais? Então, além desse conteúdo de computação, um estudante de engenharia de computação vai ter um pouco de eletrônica, vai ter um pouco de mecânica, né? Engenharia de automação, quer dizer, é alguma coisa que ele precisa entender como que é o hardware para poder escrever um programa de computador que use esse hardware da melhor forma possível, de forma eficiente, de forma que não faça o hardware quebrar, etc. Há um tempo atrás, eu acho que existe ainda um curso de análise de sistemas. Isso é diferente de sistemas de informação? Olha, eu acho que, na verdade, o curso de Sistema de Informação é uma evolução do curso de análise de sistemas, de processamento de dados, que são cursos mais antigos, mas com foco justamente na aplicação, né? De como colocar a computação em contato, né, com esses ambientes corporativos, em algo mais aplicado, né? Como diz o Daniel, a computação como meio e não como finalidade. Entendi. Mas é evolução, na verdade. Não sei se a gente pode dar um exemplo mais concreto. Vamos pensar aí, então na época, nós estamos em final de abril, gravando esse programa de 2018, e temos que entregar o imposto de renda. E a gente usa um programa de computador. Né? O que faz, se fizer esse conhecimento, o profissional de sistemas de informação neste ambiente do programa de do desenvolvimento do programa de imposto de renda, ele faz tudo. Opa, que seria Ele cuida de tudo. Ele cuida desde o desenvolvimento do programa que vai permitir com que os usuários coloquem as informações dele do imposto de renda, ao programa que vai pegar essas informações e enviar para os servidores da Receita Federal, e o lado da Receita Federal, quer dizer, os servidores, né, os programas de computadores que ficam ali 24 horas por dia para receber essas informações, coletar essas informações, organizar essas informações de uma forma que seja processada depois. E o processamento também, quer dizer, a gente está em toda a cadeia E só complementando, ele também pode atuar no design, né, das páginas, né, do sistema. É o visual que me aparece, exato. Como cliente, como usuário. Além de como apresentar, né, as informações para o usuário final, que é o que a gente chama de interação homem-máquina, né? Essa parte aí de como você consegue ter um ambiente de interação com o usuário de uma forma amigável, né? Que o usuário se sinta confortável em trabalhar com aquilo. Ele tem essa preocupação também. Eu lembro que no início do uso de computadores pessoais, ele não era amigável. Você tinha que fazer, usando um redator de texto, você tinha que colocar códigos para fazer negrito, para fazer sublinhado. E geralmente você tinha fazer o parágrafo, né? Que contratar alguém, né, da área para poder fazer ou te ajudar a fazer esse tipo de interação aí, né? Hoje em dia isso está completamente diferente, né, evoluído nesse sentido. E, então, ele faz uma interface entre a administração e a computação, quer dizer, o software. Né?
Mas ele também trabalha em desenvolvimento de novos programas que não existem ainda. Sim, a gente desenvolve não só Você novos falou programas. de empreendedorismo, né? Empreendedorismo é uma característica forte, talvez, porque já que a gente tem essa interface com a administração e com a economia, talvez a gente acredita que os nossos alunos consigam entender melhor o que é que as empresas precisam naquele momento, né? Ao entender melhor como é que funciona uma empresa, quais são os objetivos de uma empresa e quais são as metodologias que existem para atingir esses objetivos, a gente consegue desenvolver ou ajudar melhor esses administradores e esses outros colaboradores dentro de uma empresa a resolver os problemas usando computação. Agora, a gente desenvolve programas novos, quer dizer, é uma área da ciência também, né? A gente desenvolve novos programas, a gente desenvolve novas metodologias, é uma área de pesquisa, a gente tem um programa de pós-graduação em sistemas de informação lá dentro da EAGE, então a gente desenvolve novas metodologias também. Só para complementar, na verdade, como em outras áreas aí da computação, né, tem sempre agora, quando você fala em computação, automaticamente você fala em inovação também, não é? Ou seja, o que tem aí serve bem. Eu acho que os softwares eles já estão bem estáveis, né? No sentido de prover o básico, né? Então agora a preocupação vai um pouco mais além, justamente no que a gente pode inovar, né? No que a gente pode trazer de diferente, no sentido de agregar novas perspectivas aí ao uso da tecnologia nesses ambientes corporativos, hospitais, enfim, em toda a gama aí da atuação do profissional de sistemas de informação. O aluno que entra no curso lá na EACH, né? Da USP Leste, ele sabe, tem clareza onde ele está entrando ou isso é construído ao longo do programa? Então, eu vejo uma evolução nessa clareza. Então, inicialmente, eu acho que não. Inicialmente, acho que as pessoas estavam procurando o curso de ciência da computação e acabavam descobrindo que tinha um curso ali próximo, às vezes, lá da Zona Leste, e aí ia fazer o curso da Zona Leste, que era mais perto. Agora, isso vem mudando. Mas ainda assim, causa confusão. De novo, essa confusão básica, qual que é a diferença desse monte de cursos de computação que a gente tem. Então, os alunos ficam confusos. Eu acho que é totalmente natural o aluno ter um pouco mais de conhecimento com uma área da computação que é mais antiga, né? Então, sei lá, o curso de ciência da computação na USP tem mais ou menos 50 anos, tem um pouco mais de 50 anos. A gente começou há quantos? 12 anos, talvez? Foi em 2005 a primeira turma. 2005. Então, nós somos muito mais novos, assim, então eu acho que é natural que as pessoas não saibam. Eu costumo dizer brincar com os novos ingressantes, dizendo que eles entraram no curso que eles imaginavam que eles queriam, mas não no que eles queriam. Porque como eles não sabiam direito qual era a diferença, eles imaginavam que, bom, eu quero ciência da computação, talvez, ou engenharia da computação e caíram no curso de sistema de informação. Mas quando você começa a conversar com o aluno, o que você imagina que você vai fazer no curso? O que você imagina que você vai fazer com computação? E basicamente a ideia geral é, bom, eu vou usar a computação para resolver problemas. Se você vai usar a computação para resolver problemas, será que não seria melhor você ter um pouco mais de informações sobre como é que funcionam essas organizações, como funcionam essas informações extras de administração, né? Essa formação extra de administração, economia, tarará. Será que não é melhor você entender o contexto onde você vai resolver esses problemas, para resolver esses problemas? Né? Então, você se imagina trabalhando aonde? Você se imagina provando teoremas de teoria dos grafos ou você se imagina trabalhando em uma empresa, ajudando essa empresa a crescer, a atingir os seus objetivos, as suas metas, a analisar os seus dados, enfim. Então, eu acho que eles entram no curso que eles imaginam que eles querem, mas não no... Só complementando também, quando você fala, será que eles sabem, né, onde eles entraram? Nos anos que eu fui coordenadora durante 3 anos, né, lá na EACH, e alguma das observações que eu fiz com relação a isso é que alguns deles, eles não sabem que o curso tem uma base matemática forte. Não é? Então, eles entram no curso e tem que fazer cálculo, por exemplo. Né? São 2 disciplinas de cálculo, geometria analítica. Então, tem uma carga boa de matemática, até mesmo porque a computação ela é filha da matemática, ela veio da matemática. O Alan Turing, que foi o pai da computação, que criou o conceito da computação, era matemático. Então, muitas vezes, eles fogem da matemática no curso e
ficam fazendo as disciplinas de humanas, né? Até a hora que ele, agora eu vou ter que fazer matemática. Para me formar. E é o ponto X do curso para muitos deles, né? Porque a gente, como coordenador, nós temos muitas vezes que chegar e falar, olha, esse curso é um curso de exatas e você vai ter que vencer, né, essa barreira aí, ou até pensar se, na verdade, a sua aptidão não seria mais para a área de humanas, o que não condiz, né, com o curso de sistemas de informação. Então, às vezes, ele tem esse conceito não muito claro, né? Então, imagino, eu vou chegar lá, vou lidar com computadores, vou fazer games, né? E passando longe da matemática, quando, na verdade, não é isso que o curso oferece. Esse é um comentário muito bom, assim. Não é porque a gente não faz, assim, não é porque a nossa atividade fim não é computação, como esse exemplo que eu disse de provar o teorema sobre esse objeto matemático que é importante para a computação, que a gente não precise da matemática. De novo, esses 80%, 90% do curso que são iguais em todos são de computação pura, né? Então a gente precisa de muita matemática, não só as disciplinas básicas, que são básicas em qualquer curso de exatas, como disciplinas de computação que também são matemáticas. A gente precisa aprender por exemplo, analisar um algoritmo. Analisar um algoritmo é um processo que é um processo também de prova. Você prova matematicamente que aquele algoritmo está correto e que aquele algoritmo é eficiente. Então, de novo, né, você tem razão, é um curso de exatas, mas com o objetivo de aplicação um pouco mais prático, talvez. Vamos falar de mercado de trabalho. Como é que anda essa situação? Os alunos da EAC saem empregados, é fácil? Como é que estão os salários? São razoáveis, acima da média? Deixa eu te falar uma coisa, Silvia. Eu nunca vi um aluno nosso desempregado. Não tenho notícia. Né? Então, o nosso esforço, muitas vezes, vai na direção contrária de não deixar que eles façam estágio muito cedo, né? A gente tenta segurar porque o mercado está aquecido aí há anos e vai continuar, né, nesse ritmo aí por muito tempo, né? Então, emprego para eles não falta. Né? E são empresas, esses empregos, são empresas tipo uma indústria farmacêutica ou são empresas de computação, tipo Google, tipo, né? Ou é indistinto? Os dois. A gente percebe, a gente tem muita gente trabalhando em empresas de computação, então IBM, Microsoft, etc. E a gente vê muitos nossos alunos trabalhando em outras empresas que o objetivo final não é computação. Bancos. Bancos é o maior exemplo, talvez. Ainda mais maior contratante, é isso? E ainda mais porque os nossos alunos têm essa formação adicional de economia e administração. Então, os bancos perceberam, quer dizer, a gente tem a impressão de que os bancos perceberam essa oportunidade dos nossos alunos, assim. Então, claro, porque conhecendo um pouco fica mais difícil, inclusive, mais fácil, inclusive, a interlocução, não é? Claro. Então, numa turma de último ano, se você pede para perguntar a mão quem está fazendo estágio em banco, é uma quantidade bem grande de alunos. Bancos, seguradoras também. E os salários, portanto, também estão acima da média? É difícil dizer porque eu não sei quanto que é a média. Eu posso dizer em relação à média dos salários dos nossos cursos da EASH. Então, a EASH é uma unidade da USP que tem 11 cursos de todas as áreas, né? Os nossos alunos têm um salário acima da média. Tanto que para nós pesquisadores é até um pouquinho difícil conseguir recrutar esses alunos depois para fazer mestrado com a gente, porque as bolsas de mestrado não são competitivas em relação àquilo que eles vão ganhar no mercado de trabalho, o que eu sei que não acontece em todas as áreas. Que é o contrário do que acontece na educação. Por exemplo. Exatamente. Difícil largar uma pós-graduação para... Estou exagerando um pouco. Claro. Então, podemos pensar agora sobre uma outra questão, que é a pessoa que é interessada em fazer um software. Você falou em design de games, ou inventar alguma coisa que não existe ainda. Esse curso também é indicado? Sim. Ou é mais para
Ser empregado num banco. Tem muitos alunos que têm iniciativas próprias de negócio, ou hoje em dia na computação a gente está vivendo um período muito interessante em que é muito fácil você desenvolver um código, um programa e distribuir esse programa para um número grande de pessoas. Então, se a gente pensar antigamente, quando tinha, por exemplo, vou dar um exemplo, o lançamento do Windows 95 em 1995. Foi uma festa, assim, as pessoas faziam filas para entrar na loja, para poder comprar aquela caixinha que vinha o software. Enfim, hoje em dia não. Hoje em dia você entra numa página web e você já está usando um software, né? Quer dizer, aquela página, aquilo que a gente vê já é um software. Quando a gente lê e-mail usando um navegador e a gente lê um webmail, aquilo tem um software bastante complicado. Então, você não precisa mais conseguir chegar, para desenvolver um software e para chegar no cliente final, você não precisa mais conseguir passar por esse processo de, bom, eu preciso fazer o software, gravar num CD, colocar numa caixinha, achar um lojista que vai vender isso para mim e esperar que isso seja vendido. Não, você desenvolve o software e ele já está disponível imediatamente. A mesma coisa com essas lojas de aplicativos para celular. Se você desenvolve um aplicativo, você pode colocar na loja e imediatamente ele está disponível para todos os usuários daquele sistema operacional do celular, seja iOS, seja Android. Então a gente tem muitos alunos tentando empreender e fazendo coisas novas e distribuindo essas coisas novas por esses novos meios digitais que a gente não tinha antigamente e estão tendo bastante sucesso com isso. Outra coisa também é que as próprias linguagens de programação, elas também têm evoluído. Não é? Então, hoje em dia, aprender a programar, a fazer um software com interface, né, é muito mais rápido e muito menos penoso do que era há uns 20 anos atrás. Né? Então, até por conta disso, isso, como eu falei também aqui, acaba sendo básico, não é? Ou seja, o avanço disso aí, como é que a gente pode dizer? O diferencial disso aí é justamente você fazer algo inovador, né? E nessa linha também, os alunos, por iniciativa deles, eles têm uma empresa júnior lá, no campus, né? Uma empresa júnior de sistemas de informação. Então, eles têm vários projetos, né, alojados aí na empresa júnior, temos a incubadora também, né? Então, essas iniciativas para quem quer desenvolver software, quem quer montar uma startup, né, o que seja o projeto, elas já existem dentro da própria universidade, né, dentro da duração do tempo de vida acadêmica deles ali dentro. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.